E aí, para quem busca um investimento que seja seguro e que ao mesmo tempo tenha um retorno interessante, olha, com certeza os nomes LCI e LCA já devem ter aparecido no radar, não é mesmo? Bom, na nossa conversa de hoje, a gente vai desvendar o que são esses investimentos, por que eles são tão populares e, claro, em que situações eles podem ser a escolha perfeita. Ok, vamos começar direto pelo número que mais chama a atenção de todo mundo: zero. Isso mesmo, 0%. Esse é o imposto de renda que incide sobre os rendimentos de uma LCI ou de uma LCA para a pessoa física. É o grande atrativo, o que realmente coloca esses investimentos em outro patamar. E para a gente entender tudo isso, nosso roteiro de hoje é bem direto, bem simples. Primeiro, o que são esses títulos? Depois, a gente passa pelas três grandes vantagens, entende como a rentabilidade funciona, fala sobre o principal ponto de atenção, que é a liquidez, e para fechar, um passo a passo bem prático de como investir. Certo, então vamos começar pela base de tudo. Afinal, o que são de fato esses tais títulos de crédito? A ideia por trás é, na verdade, bem simples. Tanto LCI quanto LCA são basicamente títulos de dívida que os bancos emitem. Na prática, quem investe nelas está fazendo um empréstimo para o banco. E o banco, lá na frente, se compromete a devolver esse dinheiro com um acréscimo, que são os juros. Tá, mas e a diferença entre LCI e LCA? É só para onde vai o dinheiro. O I de LCI é de imobiliário, ou seja, o dinheiro vai financiar construções, projetos do setor. Já o A de LCA vem de agronegócio, e aí o foco é fomentar a produção no campo. Para quem está investindo, a mecânica é exatamente a mesma. Agora que já sabemos o que são, vamos para o que realmente interessa, né? Por que alguém deveria considerar esses investimentos? Existem três pilares principais aqui. A primeira, como a gente já adiantou, é a grande estrela da festa: a isenção de imposto de renda. Pensa bem, num CDB ou no Tesouro Direto, uma parte do lucro vai para o leão. Aqui não, o ganho é totalmente livre de imposto. E isso faz uma diferença enorme no resultado final do investimento. O segundo ponto que pesa muito é a segurança. Ambos os investimentos contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. O que isso significa? Que se o banco que emitiu o título quebrar, o investimento está garantido em até R$ 250 mil por CPF e por instituição. É sem dúvida uma camada de proteção bem robusta. E por último, mas não menos importante, a rentabilidade. Justamente por não ter aquele desconto do imposto, uma LCI ou uma LCA pode acabar entregando um retorno líquido maior do que outros investimentos de renda fixa, mesmo que a taxa bruta, à primeira vista, pareça menor. Certo, mas como essa rentabilidade funciona na prática? Existem basicamente três modelos que vão dizer como o dinheiro vai render ao longo do tempo. A mais comum de todas é a pós-fixada, que geralmente segue uma porcentagem do CDI. Se a taxa de juros sobe, o rendimento sobe junto. Já a pré-fixada, como o nome diz, oferece uma taxa fixa, tipo 10% ao ano, e pronto, dá uma previsibilidade total. E tem também a híbrida, que meio que mistura os dois mundos, garantindo um ganho real acima da inflação, porque o retorno fica atrelado ao IPCA mais uma taxinha fixa. Mas olha, como nem tudo na vida são flores, é fundamental entender o outro lado da moeda. A principal contrapartida desse investimento é a liquidez, e esse é o ponto que exige mais atenção na hora da escolha. E essa frase aqui na tela ilustra perfeitamente o poder da isenção de imposto, viu? Uma LCI que paga, por exemplo, 90% do CDI pode, no final das contas, render a mesma coisa que um CDB que paga quase 110% do CDI. Essa regrinha de bolso ajuda muito a comparar as opções, mas claro, sempre existe uma troca para conseguir esse benefício. E a troca é exatamente essa. Olhando a tabela, a gente vê que o risco é baixo para os dois. Ambos têm FGC, tudo certo. A enorme diferença está na liquidez. Enquanto um monte de CDBs oferece resgate diário, LCIs e LCAs geralmente exigem um prazo de carência. Ou seja, o dinheiro fica, digamos, preso até o vencimento. Ok, então depois de entender o conceito, as vantagens e também a principal desvantagem, como é que se coloca isso em prática? O processo é bem mais simples do que parece e pode ser resumido em 5 passinhos. Primeiro passo, abrir uma conta numa corretora, que é onde costumam estar as melhores opções. Segundo, analisar a nota de crédito, o tal do rating do banco que está emitindo o título, só para confirmar que ele é sólido. Terceiro, escolher o tipo de rentabilidade que faz mais sentido para os objetivos traçados. Quarto, e esse é muito importante, conferir o prazo de vencimento e a carência, para ter certeza de que não vai precisar daquele dinheiro antes da hora. E quinto,
É só transferir o dinheiro e confirmar a aplicação. Simples assim. No final do dia, a decisão se resume a esta pergunta aqui. Para um objetivo específico, aquela rentabilidade extra que a isenção de impostos dá, ela compensa a menor liquidez? Ou seja, compensa ter o dinheiro comprometido por mais tempo? A resposta para isso, claro, está no planejamento financeiro de cada um.